E aí, galera do universo educação, beleza? Estão prontos para mais uma viagem no tempo? Hoje, a gente vai desembarcar na Inglaterra do século XVII para entender um dos eventos mais importantes da história moderna, a Revolução Inglesa. Pode parecer um tema complicado, mas relaxa, que a gente vai descomplicar tudo para você gabaritar na prova. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Para começar, vamos entender o cenário. A Inglaterra do século XVII era governada pela dinastia Stuart, que acreditava no tal do direito divino dos reis. Ou seja, o rei mandava em tudo e todos, dizendo que seu poder vinha diretamente de Deus. O primeiro dessa linha foi Jaime I, e depois veio seu filho, Carlos I. O problema é que o parlamento, que representava a nobreza e a burguesia, não estava nada feliz com esse absolutismo todo. Eles queriam mais participação nas decisões, principalmente nas que envolviam grana, como a criação de novos impostos. Além da briga política, tinha também a questão religiosa. A Inglaterra era majoritariamente anglicana, mas existiam muitos puritanos, que eram calvinistas mais radicais. Eles queriam purificar a igreja anglicana de qualquer vestígio de catolicismo e não curtiam nem um pouco a ostentação e o poder do rei e dos bispos. Carlos I, para piorar, era casado com uma princesa católica e tentou impor rituais mais parecidos com o catolicismo, o que deixou os puritanos furiosos. A treta esquentou de vez, quando Carlos I tentou impor impostos sem aprovação do parlamento. O parlamento reagiu e o rei, sem paciência, simplesmente dissolveu o parlamento e governou sozinho por 11 anos. Esse período ficou conhecido como tirania dos 11 anos. Mas governar sem o parlamento significava governar sem dinheiro. Quando ele precisou de grana para lutar contra uma rebelião na Escócia, teve que convocar o parlamento de novo. E aí, meu amigo, o circo pegou fogo. O parlamento, agora mais forte e revoltado, impôs um monte de condições ao rei. A tensão explodiu e, em 1642, começou a Guerra Civil Inglesa. De um lado, os cavaleiros, que apoiavam o rei Carlos I. Do outro, os cabeças redondas, que apoiavam o parlamento. E eram liderados por um cara que você precisa conhecer, Oliver Cromwell. Cromwell era um puritano fervoroso e um gênio militar. Ele criou o New Model Army, um exército super organizado e disciplinado, movido pela fé e pelo ideal republicano. Com esse exército, as forças do parlamento venceram a guerra. E o que aconteceu com o rei? Em 1649, algo inédito rolou. Carlos I foi julgado por traição e decapitado em praça pública. Chocante, né? Pela primeira vez na história da Europa, um rei era executado por ordem de seus súditos. Com o rei fora de cena, a Inglaterra se tornou uma república, a chamada Commonwealth. Oliver Cromwell se tornou o Lorde Protetor e governou de forma bem autoritária, quase como um ditador. Ele fez coisas importantes, como os atos de navegação, que fortaleceram a marinha e o comércio inglês, transformando a Inglaterra numa potência naval. Mas seu governo puritano também era bem rígido, fechando teatros e proibindo várias formas de diversão. Depois da morte de Cromwell, seu filho Richard tentou assumir, mas não tinha o mesmo pulso firme. O resultado, o parlamento, com medo de mais instabilidade, decidiu restaurar a monarquia em 1660. Carlos II, filho do rei decapitado, assumiu o trono. Parecia que tudo tinha voltado ao normal, mas a sementinha da revolução já estava plantada. O problema voltou com o irmão de Carlos II, Jaime II, que era abertamente católico. O parlamento, de maioria protestante, ficou apavorado com a ideia de uma dinastia católica no poder. Foi aí que eles tiveram uma ideia genial. Convidaram a filha de Jaime, Maria, que era protestante e casada com Guilherme de Orange, o governante da Holanda, para assumir o trono. Em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra com seu exército
e Jaime II fugiu sem lutar. Esse evento ficou conhecido como a Revolução Gloriosa, porque aconteceu sem derramamento de sangue. Antes de serem coroados, Guilherme e Maria tiveram que assinar a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, em 1689. Esse documento foi um marco. Ele limitava de vez o poder do rei e garantia a supremacia do parlamento. Nascia ali a monarquia parlamentarista, que existe na Inglaterra até hoje. Então, resumindo, a Revolução Inglesa foi um longo processo que acabou com o absolutismo e estabeleceu as bases para o liberalismo político e a democracia moderna. Ela mostrou que o poder do rei não é absoluto e que o povo, representado pelo parlamento, tem voz e poder. Foi o fim do direito divino e o começo do governo com o consentimento dos governados. E aí, curtiu essa aula? Deu para clarear as ideias? A Revolução Inglesa é um tema super importante e com certeza vai te ajudar nos estudos. Se esse vídeo foi útil, não se esqueça de deixar aquele like caprichado, compartilhar com seus amigos que também estão ralando para passar no vestibular e, claro, se inscrever aqui no Universo Educação para não perder os próximos vídeos. Deixa aí nos comentários qual outro assunto de história você quer ver por aqui. Valeu, galera, e até a próxima. Universo Educação, expandindo conhecimento, um vídeo de cada vez.